gente. A gente está aqui de novo na EMEA, dessa vez para gravar nosso segundo encontro, tá? E hoje eu acabei selecionando um material que a gente vai fazer o processo contrário do que a gente fez na aula da semana passada. A semana passada a gente trabalhou com fotografia, memória fotográfica da família, as fotografias que vocês iam organizar. Vocês iam escolher uma imagem, né, sob forma de fotografia, e iam transformar essa imagem fazendo intervenções manuais, lembram? Não sei se fizeram, mas assim, né, era essa a proposta. Para hoje, eu imaginei um processo contrário, o inverso. A gente vai virar a imagem, a gente vai ser a imagem, tá? Então, eu escolhi algumas imagens para que vocês façam uma releitura fotográfica. O que é uma releitura fotográfica? É quando a gente olha para um quadro, para uma imagem, e a gente se caracteriza parecido com aquela imagem e faz a mesma composição que o pintor fez, só que a gente faz na casa da gente, com as coisas que a gente tem do mundo contemporâneo, se posiciona igual ao personagem e faz a fotografia. Aí a fotografia vira uma releitura daquela composição, daquela imagem. E é claro que eu pensei em 3 eixos, né? A imagem, o trabalho artístico e ainda o trabalho de memória, que é o que conduz todo o fio que a gente já havia traçado para o nosso trabalho do ano de 2020. Então eu não queria, é um tema super amplo, a memória, o espaço, o lugar, e eu não queria perder esse fio condutor. Bom, eu escolhi um pintor que tem tudo a ver com a gente nesse momento, porque também é a hora da gente repensar as nossas histórias, os nossos lugares, as nossas cidades, quem a gente é, né? A gente está todo num processo de reflexão aí profunda, porque a gente está em casa. Então eu escolhi o Almeida Júnior, tá? Vocês conhecem ele? Ó, ele é lindo, né? O Almeida Júnior é um pintor ituano que ele nasceu em 1850, tá? Então ele é do século XIX e ele morreu em 1899. Então a gente podia imaginar que a segunda metade do século XIX aqui em Itu a gente teve um virtuoso, alguém muito talentoso que fez registros da nossa cidade, das pessoas e da vida na nossa cidade. Olha que rico. E aí eu fico pensando, como era essa vida? Será que a nossa vida hoje na pandemia está meio parecido com a vida do século XIX? Né? A gente está quase sem recurso, a gente não pode sair direito, né? A gente tem uma série de... Né? Então a gente está muito focado na casa da gente, nas relações da gente. No século XIX era mais ou menos assim. Né? Não tinha tanto comércio, não tinha tanto consumo, não existia tecnologia, a fotografia existia, mas era rara. Então os pintores é que registravam o cotidiano. O Almeida Júnior, ele fez isso de um jeito genial, tá? Tanto que ele é conhecido internacionalmente, né? E ele fez registros daqui da nossa região e da cultura caipira de Itu. Eu selecionei alguns quadros, eu queria que vocês olhassem, depois vocês buscam no Google o quadro e tentam reproduzir ele em casa, sendo o personagem e fazendo um registro através de fotografias, tudo bem? Queria pedir também depois para vocês mandarem para o grupo esses registros, que para a gente é bacana ter isso, né? Bom, o primeiro quadro que eu selecionei foi o Leitura. Tá vendo? O Leitura, é um quadro que está numa área de varanda, dentro de casa, tem uma mulher lendo um livro, né, o que é muito raro naquela época, as mulheres geralmente não tinham muito acesso à leitura, à educação, ao letramento, a aprender a ler, né? E aqui é uma paisagem de São Paulo antigo, olha, tá? Isso é um quadro que hoje é possível, porque a gente vive hoje assim, procurando o que fazer em casa, lendo o celular, lendo. Então pensem aí, como é que vocês fariam uma releitura para esse quadro? Outro quadro é um clássico, né, do Almeida Júnior, que é o Caipira de Cano Fumo.
Viram? Então, é um trabalhador da área rural, né, que tem as mãos, os pés todos, né, calejados, é um agricultor. Naquela época, a população ainda era, na sua maioria, rural, né, pouca gente vivia na cidade. E aí, o caipira picando fumo, ele mostra uma pessoa no momento de descanso. Então, essa pessoa era um agricultor, um trabalhador rural, uma pequena propriedade. Quando ele chega em casa, ele senta na porta de casa, olha, né, para fazer o seu momento de descanso. Então, ele faz lá um cigarro de palha, que era muito comum na época, feito à mão ali na hora, com fumo de corda, e ele vai descansar assim, né, pensando o dia dele na porta da casa. Depois eu separei um outro muito interessante, que é a cozinha caipira. Esse é meio escuro, veja se vocês conseguem ver. A cozinha, né? A gente tem ficado muito na cozinha lá na minha casa, né? Fazendo pão, fazendo bolo. A cozinha é um lugar que agrega, é um lugar que tem o fogo na casa, né? É onde tem o calor, onde as pessoas sentam juntas para almoçar, para jantar. Então, como a gente está aí no meio de uma pandemia, né? Ficando bastante em casa, que é o conselho que a gente recebe da Organização Mundial de Saúde, a cozinha é um lugar chave para a gente, né? Então, como é a cozinha aí da casa de vocês? Como é que a cozinha está funcionando? Vocês estão participando dos alimentos, sentam juntos para conversar? Quem sabe refazer a cozinha caipira com uma cozinha contemporânea agora, né? No caso, a mulher aqui está escolhendo grãos, feijão, a gente não sabe, mas eu acho que é feijão, tá? Depois eu separei a Inhaxica. A Inhaxica é uma senhora que está também fazendo um pito, né? Fumando um cachimbo, caipira, olhando pela janela. Né? Se vocês olharem pela janela da casa de vocês, que coisas vocês veem? Né? O olhar dela é um olhar que está assim lá perdido no horizonte, porque é uma área rural. Então eu pensei que vocês pudessem refazer a Inhaxica, ficando perto de uma das janelas de casa e olhando pela janela, né, entendendo essa paisagem, esse lugar, o que é que vocês veem, né? Será que só tem um muro? Será que tem um quintal? Será que tem a garagem? Será que dá para enxergar a rua, né? Então dá para fazer uma releitura muito interessante com um elemento da casa importante, que é a janela, né? A janela é como se fossem os olhos da casa, né? É por onde a gente está dentro da casa da gente, protegido, mas também a gente está em contato com o fora, né? Olhando através, né, da casa. Depois eu fiz uma outra escolha aqui, que é o recado difícil, tá? Aí é quando alguém vem dar um recado pra gente na porta de casa, né? E conversa com a gente, rapidamente sai, né? Também dá para fazer. Aqui já tem a porta, né? A porta já é a relação com o fora mesmo, né? E por último, eu escolhi o saudade. Tá? Por que o saudade? Porque a gente sente saudade também de estar junto, de estar fora, de fazer as coisas da gente. E aqui o saudade tem uma outra conotação. É uma pintura que o Almeida Júnior fez, na minha opinião, é uma das mais belas, né? Muito linda, né? No tamanho natural de uma pessoa, se encontra lá na Pinacoteca do Estado. E o saudade, ela está lendo uma carta, né? A gente não fica com o celular na mão, lendo as mensagens do WhatsApp, olhando o Facebook, se relacionando. Imagine esse saudade, né? Nos tempos de hoje, como é que seria? A gente não está recebendo carta, mas a gente recebe mensagens no WhatsApp da gente, a gente se coloca em contato nas redes sociais. Então eu pensei de uma releitura para o saudade, pensando nessa posição dela, né, de olhar, de reler, de querer se encontrar com alguém que não dá para ver naquele momento, tá? Por último, eu queria mostrar o violeiro. Aqui tem ele meio ampliado, né? Tá? O violeiro foi a última pintura do Almeida Júnior, né?
Essa pintura, quem comprou foi a família Amaral, que foi a família da Tarsila do Amaral. Essa pintura ficava em Capivari, na casa da família Amaral, né, da Tarsila. A Tarsila, quando assumiu a Pinacoteca do Estado como diretora, ela doou esse quadro para a Pinacoteca e disse que esse quadro tinha que pertencer a todos os brasileiros e por isso ia ficar na Pinacoteca do Estado. Aqui é um outro momento onde a arte está dentro de casa, através da música, né? Também dá para fazer uma releitura bem bacana. Bom, então eu convido vocês a fazerem uma releitura dessas pinturas, né? Depois eu posso mandar no grupo da gente os títulos que eu abordei aqui na aula. E eu queria muito que vocês tentassem fazer um registro fotográfico, então, com vocês na pele do personagem da pintura do Almeida Júnior. Eu encontrei essa forma para a gente lidar com imagem, memória, releitura, arte, casa, né? E resgate da nossa própria história, né? O Almeida Júnior é o pintor mais importante nesse aspecto aqui da cidade de Itu, porque o dia a dia é todo documentado por essas pinturas, né? Na fase rural dele, na fase regional, né? Onde ele relembra a vida dele quando pequeno, quando criança, quando mocinho. Alguns quadros foram feitos até quando ele estava fora do Brasil, né, na França, onde ele estudou, mas esse coração que não se desapegou da vida regional do interior de São Paulo, tá bom? Então a proposta é essa, eu espero que vocês façam, mandem as fotos para mim no nosso grupo, né? E daí todo mundo vê o que todo mundo fez. Eu acho que pode ser bastante legal e bastante divertido, inclusive, e bacana para a gente conhecer um pouco mais da história da nossa cidade, das nossas próprias memórias e associar com o nosso presente fazendo arte, tá bom? Então, obrigada, um abraço para cada um, até que a gente se reencontre pessoalmente aí. Enquanto isso, a gente vai postando as aulas, tá? Tchau, até mais!